Aqui vai funcionar bonito, ó. Ah, que bom. Todo mundo aí. Ah, agora, viu? Olha, aqui no Rio Grande do Sul, as coisas estão funcionando melhor que lá em São Paulo. Acho que a Maria tá com problemas lá. Campinas deve estar debaixo d'água, pelo que eu entendi lá. Vamos ver se ela consegue entrar no meu aqui e a gente troca. Mas de qualquer maneira, acho que fica mais fluido eu falando por aqui. Sim, tudo bem. Olá! Oi! Agora vai. Mudamos de casa, funciona melhor agora, né? Perfeito, Vem todo perfeito. mundo pra cá. Se trancar o meu, por favor, avisem, tá? A princípio não é pra ir, mas vão me falando. Porque eu quero voltar de novo para minha pergunta. Voltamos às aulas, não voltamos às aulas? Como é que fica a saúde mental da gente pensando se devemos ou não voltar a certa pressão da política pública, das escolas, das ONGs, de, de todas as redes, se a gente volta ou não volta? Eu quero falar de saúde mental a partir dessa pergunta que eu acho fundamental. Se escolhemos mandar as crianças de volta para a escola ou sustentamos essa possibilidade de ensino remoto. E eu quero começar com um teórico da psicologia para falar que não me é muito usual para comentar, não é muito da minha cancha, mas que eu acho que ele tem uma coisa muito especial, que é o Maslow, e ele vai falar sobre a ideia das necessidades básicas do ser humano, certo? E essa ideia de necessidades básicas se dá por uma ideia de níveis, por uma ideia de pirâmide. A gente precisa ter algumas coisas elementares para poder se dar ao luxo, ao privilégio de pensar em outras coisas. E a necessidade, as necessidades humanas mais elementares são aquelas fisiológicas. Comida, reprodução, segurança, todas essas coisas, água, de sono, são necessidades fundamentais. Quando a gente tem essas necessidades fundamentais saciadas, a gente pode comer, dormir, beber, tem todos esses requisitos, não sente frio nem calor em demasia. O nosso próximo nível de satisfação, o próximo nosso nível de necessidade é o da segurança. A segurança, sentir-se seguro, é uma necessidade elementar do psiquismo humano. E aí é que a coisa está acontecendo de modo muito problemático na pandemia. A gente não está conseguindo se sentir seguro, não É, estamos conseguindo nos sentir bem e estamos vivendo um avalanche de informação que nos traz mais insegurança ainda. E é sobre esse sentimento de insegurança e de não saber que eu quero estruturar a minha fala. Por entender que é uma necessidade básica para o funcionamento humano, para o bem-estar humano. E aí, eu gostaria de dizer que todos esses processos de adoecimento, todos esses processos de angústia que a gente vive, estão em grande parte sustentados pelo não saber. Estamos funcionando com base na incerteza. A gente está lutando contra um vírus que não é visível, que a gente não sabe como funciona muito bem, que a gente não sabe se vai ao supermercado, se contaminará ou se voltará tudo bem para as nossas casas. A gente não tem certeza. E ao não ter certeza e não saber, as nossas necessidades de segurança se abalam muito. E ao não saber e ter as necessidades de segurança abaladas, vivemos com angústia e ansiedade. Eu quero fazer uma pequena diferença do que é angústia e do que é ansiedade em termos de afeto e sentimento, para ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais a situação. A ansiedade, ela tem uma perspectiva de futuro, tem uma coisa ruim de algo que vai acontecer. Estou ansioso que talvez caia a internet e a gente não consiga fazer a live. Estou ansioso que amanhã tenha uma prova determinada, tem uma coisa de futuro. A angústia é uma dor sem nome, é uma bola que tem no peito,
é uma dor de cabeça, é um arrepio, é um mal-estar que a gente sente e não sabe muito bem o que que é. E esses dois sintomas, a angústia e a ansiedade, estão falando deste não saber. E a nossa saúde mental nessa pandemia depende da nossa capacidade de tolerar essa nossa ignorância frente a isso. Não sabemos e não temos como decidir. E quando alguém me pergunta o que tu acha sobre mandar ou não mandar as crianças para a escola, eu respondo, eu não sei. E é muito insuportável para algumas pessoas não saber. Não temos certeza se será bom mandar e nada acontecerá, e não temos certeza se está tudo bem ficar em casa, assistindo de casa às aulas. Onde é que está o adoecimento e a saúde mental? O insuportável do não saber. E esse sentimento de angústia e ansiedade vai nos gerar uma ruptura, isso é aí a gente já está começando a entrar na psicanálise, né? Que é da capacidade de pensar. Quando estamos angustiados, quando estamos muito ansiosos, o nosso pensamento já não funciona mais tão bem. Os mecanismos da razão que nós podemos controlar e pensar nas relações de causa e efeito são afetados pela angústia e pela ansiedade, pelos afetos que colorem essas duas coisas que a gente está falando. E com a diminuição da capacidade de pensar, ou até mesmo o impedimento da capacidade de pensar, nós ficamos mais propensos a nos conectarmos ao que o Freud vai chamar de princípio do prazer. É claro que eu quero voltar para a aula. É claro que eu quero ir para a escola. Então é muito. Se eu não pensar, eu vou voltar. E aí, ao não pensar em não voltar, eu vou me conectar mais com esse princípio do prazer, de um modo maníaco, de um modo desconectado do pensamento, e ignorar o princípio da realidade, que é o que ainda vivemos uma pandemia. Então, a incapacidade... Vamos lá, me interrompe, vai lá. Eu tinha duas perguntas, mas uma eu acho que eu vou retomar depois. Mas, João, desde o momento que a gente nasce, a gente vive na incerteza. Vamos lá, vamos pensar nisso, porque a gente nunca sabe quando vai morrer, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, se a gente tem gente que tem medo de andar de avião e não anda de avião porque acha que o avião vai cair e não usa a racionalidade para comparar que as estradas brasileiras, né, e outros países também, são muito mais perigosas e propensas a um acidente de carro do que de um avião. Então, essa instabilidade, ela também já não acontece no cotidiano. Qual que é a diferença da instabilidade que a gente está acostumado e essa nova instabilidade? Se o não saber que é o futuro, ele se mantém. Maria, vou te fazer responder a tua pergunta com outra. O avião pode cair? A pessoa que está pensando isso, ela está alucinando ou o avião pode cair? Sim, um avião pode cair. Exato. Só que para esses psiquismos é intolerável pensar esta possibilidade. É intolerável pensar que pode dar errado. Então, nem se dispõe aos momentos de prazer, conforto, gratificação que a gente tem dessa situação, com medo daquela possibilidade muito pequena que existe dentro disso. Por isso a gente vai falar aí de medos muito amplificados, que vão chegar até os transtornos do pânico, ao terror noturno, ou outros tipos de frustração que as pessoas têm e outros medos que surgem a partir disso. Porque nós não conseguimos tolerar isso. Como é que a gente tolera normalmente isso? Negando, fingindo que não existe. Quando entro num avião, procuro me conectar com a musiquinha e fico pensando se vai ter batata ou não. E me proponho a ignorar que aquele negócio está voando a 900 km por hora a 10 mil metros de altura. A gente nega a parte disso.
A outra parte que a gente pode fazer para fazer as coisas serem mais confortáveis nessa instabilidade é fantasiar. Nós podemos viver na fantasia. Fingir que as coisas não acontecem é um tipo de fantasia. E a fantasia diminui muito o medo, a angústia e a ansiedade. Quando a nossa capacidade de pensar está impedida, a gente vai voltar para um plano de fantasia. Vai fantasiar para diminuir a angústia e a ansiedade. Por que que nessa pandemia a gente está vivendo isso de forma tão significativa? Até então, a morte ela era, na maioria dos casos, um elemento simbólico. Né? Ela era um elemento que a gente pensava, olha, eu posso morrer, ela existe. Agora a morte está na porta da casa do vizinho, se não dentro da nossa família. A morte está tendo uma concretude, ela é próxima. Se a gente pensar em termos de Brasil, a gente tem 300 mil pessoas que já morreram. Isso é mais de 300 mil, isso é mais do que toda a minha cidade. Né? E isso é um fato real, isso gera angústia e ansiedade porque a morte nos assusta. E aí a gente tem dois caminhos frente a isso. Tolerar esta incerteza e essa dor de pensar que a gente pode morrer e os que queremos tantos podem morrer também. E isso vai nos abrir uma capacidade de pensar para minimizar, para reduzir danos, para trabalhar dentro de um plano de racionalidade. Ou a gente pode fantasiar e negar essa realidade. A gente pode procurar outras fantasias, outras ações que nos trazem conforto psíquico para essa angústia e ansiedade. Se a gente pensar tecnicamente, falar em Freud, a gente está falando aí a partir de Klein a ideia de produção de morte, né? A morte está passando no nosso psiquismo, produzindo ansiedade e angústia, impedindo a capacidade de pensar ou nos gerando um estresse muito grande sobre isso, né? Então, a fantasia faz parte. Olha quanta fantasia a gente tem sobre esse momento da pandemia. Tem gente que acha que pode pegar com piolho, tem gente que acha que pode ter um chip dentro da vacina, tem gente que acha que... As mil fantasias que você quiser preencher dentro disso. Hoje eu vi até a fantasia de que as pessoas não estão morrendo e isso é só uma grande notícia. Claro que eu adoraria que fosse verdade isso. Imagina o quanto diminui a minha angústia e a minha ansiedade saber que isso é mentira. É maravilhoso. Eu gostaria muito que fosse. Então, essas soluções mágicas, elas vão se marcar tecnicamente no psiquismo por 4 saídas, assim, 4 defesas, que é bem importante a gente entender elas, porque cada um de nós vai sair para uma delas. E é importante a gente entender elas até para se conhecer. Quando a gente está falando de um psiquismo tão dominado pela pulsão de morte, pela incapacidade de pensar, que está num plano de fantasia, as defesas vão ser de 4 ordens, que é de negação, de onipotência, de controle e de depreciação. Tá? O que é a negação? Nem estão morrendo tanta gente assim. Né? Nem tem tanto problema assim. Ah, mas meu filho é bem pequeno e criança não morre. Isso é doença para velho. Ah, mas eu tenho uma boa defesa imunológica, então comigo não vai acontecer. Nega. Não vai. Pode fazer que comigo não tem. Ah, mas isso está lá acontecendo aí em São Paulo, que isso é doença de paulista. E aqui no Rio Grande do Sul não tem isso daqui. Isso é negação. Isso é negação. Uma outra saída de fantasia dentro disso é a onipotência. O que é a onipotência? Ah, tá aí, tá matando todo mundo, mas eu tenho histórico de atleta. Comigo não vai acontecer. Ah, eu sou muito bom, porque eu me cuido e me protejo. Então, comigo não. Ah, isso é para quem está subnutrido. Sabe que tem uma coisa no início da pandemia, agora diminuiu um pouco com a generalização das mortes, mas no início, quando se noticiava que alguém morreu, a pergunta sempre era: e qual comorbidade que tinha? Qual a idade que a pessoa tinha? As pessoas queriam saber qual a comorbidade que a pessoa tinha. Isso era quase um fetiche. O que é um fetiche? É dar um valor adicional para uma coisa que não tem. Por quê?
Porque ao gente descobrir que a pessoa morreu e tinha diabetes, que ela morreu e tinha asma, então foi por isso que ela morreu. Eu que não tenho asma e diabetes não vou morrer. Morreu um sujeito que é velho, que é muito idoso, ele morreu porque tinha essa idade. Eu que sou jovem, aqui com 29, não vou morrer. Então, isso é as ideias da onipotência que vão surgir a partir dessa ideia da comorbidade, do fetiche da comorbidade dentro da doença, não? A outra é a ideia do controle, e essa nos interessa muito às escolas, muito às escolas. As fantasias de controle vão diminuir a nossa angústia, a nossa ansiedade, porque elas vão nos deixar entender que estamos seguros porque estamos controlando o ambiente, os mecanismos. Não sei, Maria, como aí é em São Paulo, mas aqui nós chamamos a famosa prática dos protocolos de segurança. É a mesma coisa. Estamos seguindo todos os protocolos. Então aparece a anúncio do supermercado que eu compro hoje e o supermercado diz, pode vir todo mundo porque seguimos todos os protocolos. E essa ideia dos protocolos estão permitindo abrir restaurantes, fazer festas, todas as coisas, porque estão seguindo os protocolos. E aí, a grande base de oferta de abertura das escolas, a grande promessa de segurança é que seguirão os protocolos. Né? Porque há uma ideia de controle. Aí eu quero fazer uma fantasia com vocês aqui. Mas eu quero fazer uma fantasia da imaginação e não uma fantasia de defesa do medo, tá? Vamos fantasiar uma turma de crianças de 5 anos, 15 crianças dentro de uma turma, coisa mais rica, brincando. Todos a 1,5 metro de distância um do outro, de máscara o tempo inteiro, sem se tocar e sem se aproximar da professora. Fantasia. Na imaginação de vocês, dá para conceber essa turma? Dá para fazer isso? Aí nós vamos dizer, dá para fazer. Mas e aí que ganho que a gente tem? Com as crianças tudo dentro de um quadrado de máscara, olhando para frente, dentro do outro. Então essa questão do controle é uma fantasia, sobretudo, de medo do medo, da angústia e da ansiedade sobre essa coisa terrível que está aí. Porque, Maria, o que é a saída racional? Ela é depressiva, ela é deprimida. Depressiva e deprimida em que sentido? É horrível o que está acontecendo. É péssimo. Estamos expostos e pode acontecer com qualquer um de nós. E conseguir entrar em contato com esse afeto de vulnerabilidade é terrível. Alguns psiquismos suportam, outros não. Alguns psiquismos vão suportar a maior parte do tempo e vão dar escapadinhas. E aí vão dar escapadinhas assim, saí um final de semana de férias, mas é só eu e os meus amigos, e eu sei que todos estão se cuidando. Né? Vem de novo essas fantasias de controle, de onipotência, de funcionar, mas eu vou, mas é rapidinho, não vai dar nada, não vai acontecer nada. Então isso tudo a gente já vai surgindo aí, aparecendo como função. E a quarta defesa frente a essa situação é a depreciação. A depreciação, as pessoas que têm medo. Então, quem está com medo de morrer é um covarde, quem está com medo de se expor é porque não quer viver a vida, não está disposto a seguir em frente, está acovardado em casa, que a gente deprecia a pessoa. A outra coisa é depreciar a doença e dizer que ela é só uma gripezinha. Isso é uma depreciação da doença. Então, só recapitulando, negação, onipotência, controle, depreciação. 4 defesas maníacas para a angústia e ansiedade que a gente está vivendo. Todas essas defesas que a gente vai usando no psiquismo para se proteger da angústia e da ansiedade vão conseguir se manifestar em sintoma. Sintoma, em adoecimento, em um monte de coisas. Por exemplo, dificuldade de concentração.
Como pode um psiquismo que está com esse colorido todo de medo, que está se defendendo, fingindo que isso não está acontecendo, concentrar-se para estudar? Como Possível. pode um psiquismo que está ameaçado com uma necessidade elementar, que é a de segurança, como a gente viu já lá no Maslow, pode seguir uma agenda e um cronograma? Tudo que eu posso deixar para amanhã, eu deixarei, que é o famoso procrastinar. Por quê? Porque temos esperança de dias melhores. Temos esperança de dias melhores. E aí você imagina, a gente está vivendo uma situação que é calamitosa, que é de luz vermelha, que eu digo. As pessoas dizem, eu vou ligar a luz vermelha quando piorar a situação. Eu me pergunto, o que precisa piorar para que a gente ligue a luz vermelha, não? Só que é muito ruim pensar isso, é muito complicado, é adoecedor pensar isso. E aí se chega alguém e diz assim, olha, compra essa minha caneta aqui, que tu tá salvo. Para alguns psiquismos que estão com a sua capacidade de pensar bloqueada pela angústia e a ansiedade, vão dizer, me dá essa caneta aqui porque eu quero ser salvo. E vão se sentir seguros segurando essa caneta ao longo disso. Vem de novo a questão da fantasia, né? Claro, e se pensarmos em Piaget em estágios de desenvolvimento, a gente regride numa decalagem de um estágio formal para um estágio pré-operatório. Regride porque é interessante para a economia psíquica. É a barganha que a gente faz para a angústia e a ansiedade. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês. Em alguns momentos a gente foi num lugar, estava no meio daquele lugar porque precisa e pensou, putz, eu não devia estar aqui ou eu estou muito exposto em estar aqui. Esse é um lugar perigoso de estar aqui. E o perigoso é que tem mais 3 pessoas ali do seu lado, né? Essa angústia, essa ansiedade, ela vem e bota numa balança. Olha, se está muito ruim aí para ti, tu não quer sentir essa angústia, essa ansiedade, imagina que essas outras pessoas aí não estão doentes. Ou imagina que contigo não vai acontecer. Vai uma barganha, entende? A angústia, a João, ansiedade sobe, eu subo a fantasia, ela baixa. você sabe que essa explicação que você está dando, ela é. Bom, a gente está falando de comportamento humano, né? Mas ela é muito parecida com o negacionismo da pessoa achar que não precisa guardar dinheiro, que essa é a minha área, né? A fantasia de achar que se ele sair sem fazer a revisão do carro, não tem problema, porque vai dar tudo certo, entendeu? E se acontece, é uma zebra. Se acontece, é uma zebra. É porque, puta, pé frio com aquele cara, não sei o que lá, e você fica. Eu não consigo viajar, aí você deprecia. Mas também aquela lá viaja sempre porque nasceu em berço de ouro. São as mesmas situações que a pessoa articula para driblar aquela situação e jogar em outro ou outra coisa aquilo que está acontecendo e não assume verdadeiramente que quem é responsável pelo problema financeiro é você. Os números mostram que 60 milhões, 60% da população brasileira, não 60 milhões, está endividada sim. E quando você pergunta para o cara, não estou endividado. Você pagou a sua conta de água e de luz? Não, mas isso não é dívida. Eu deixei de pagar a conta, mas isso não é dívida. Olha Sonegação. a postura. A mesma coisa, João. Quer dizer, desculpa, eu não sou psicóloga, mas Ou tem uma depreciação, mas isso não é importante. isso não é Ou, importante. ou ainda algum tipo de não, mas eu tô organizado porque daqui a 3 meses eu vou tirar férias e aí eu vou pagar isso e aí vai sobrar dinheiro e eu serei feliz. Eu posso ofertar para vocês uma outra entrada de compreensão menos técnica, um pouquinho mais poética e da literatura. Vamos pensar vida e morte. Alguns de nós têm o psiquismo colorido pela vida.
Quando a gente chega numa situação de angústia e ansiedade, esse nosso desejo de viver vai fazer com que a gente pense. Pensar é a chave. Como vou fazer para lidar com este desconforto, com este empecilho que sai dentro do meu caminho? Então, vamos pensar formas de nos proteger, de raciocinar, de minimizar danos, de lidar isso. E para isso, a gente é capaz de renunciar ao prazer, porque a realidade assim o impõe. E a gente sabe que a vida é uma coisa boa e que ali na frente vai ter alguma coisa bem legal nos esperando, que vale a pena essa renúncia de agora, porque ali na frente a vida é boa. Né? Mas existem pessoas que o colorido psíquico é o da morte. Estão movimentados por uma energia destrutiva, que querem destruir. É aquela pessoa que você chega assim e diz assim, gente, eu tenho uma novidade, comprei um carro. E aí a pessoa diz, tá, mas assaltou um banco, então. Ah, conta pra nós que foi teu pai que te deu. Ah, mas deve ser um carro popular. A pessoa destrói o afeto que tem ali. Como? Depreciando, controlando, negando o teu mérito. Vai para uma daquelas 4 coisas ali que a gente já falou. E esse psiquismo de morte, de inveja, de ciúmes, quando enfrenta uma coisa ruim, um empecilho, um obstáculo, como é uma pandemia, o que ele quer fazer para manter o seu prazer? Destruir aquele problema. E como que ele destrói o problema? Não é pela racionalidade, é negando que o problema existe. Não se relaciona, matando o problema, matando simbolicamente o problema. E aí ele pode seguir a sua vida e entrar em contato com o seu prazer. Para cada um de nós que está ouvindo aqui, tem mais de 20 pessoas ouvindo, como é que o psiquismo de vocês está conectado? Ele está conectado com a vida ou ele está conectado com a morte? Ele está conectado com princípios de prazer adaptados à realidade ou ele está num princípio de prazer comandado pela morte? Porque o prazer desenfreado não é um prazer real. É isso mesmo. É isso mesmo. Bela aula, hein, João? Então, Gente, vocês devem estar entendendo isso daqui perfeitamente. eu vou entrar para a minha última parte agora, que é a volta às aulas, tá? Eu tenho... Quando as minhas filhas foi ofertado no início de fevereiro, aqui no Sul a gente começa o ano letivo mais tarde que em São Paulo. São Paulo, final de janeiro, começo de fevereiro, já tem volta às aulas. A nosso período é mês de março, final de fevereiro, a rede pública estadual, por exemplo, começa 15 de março, corriqueiramente. A gente vai um pouco mais tarde, porque a gente vai parar lá perto do Natal, enquanto que no início de dezembro vocês já estão de folga, né? E quando começou o início de fevereiro, a escola da minha filha perguntou, querem voltar? Vamos voltar seguindo todos os protocolos. E mandaram uma lista de coisas muito correta, muito adaptada, seguindo normas técnicas do que vão fazer. E aí a minha pergunta foi assim, o meu pensamento. Em abril de 2020, lembram quando nos iludiram com os 15 dias? Quando disseram assim, é só 15 dias que vocês precisam ficar em casa. Nossa, eu nem procurei me adaptar. Mandei as crianças de férias para casa dos meus pais, botei minha redezinha esticada e pensei, vamos curtir 15 dias de férias. Capaz que vamos pensar em ensino remoto e um monte de gente se mobilizando, nada. A gente perde 2 semanas de férias de julho e faz agora. Então, tá super bem. Porque naquele momento a gente não conhecia o vírus e não sabia o que poderia acontecer e ninguém discutiu se deveria se parar ou não. Todo mundo parou naquele momento. Se construiu hospital de campanha, se botou exército na rua, que hoje a gente se dá conta que nem precisava tanto naquele momento, porque a disseminação não era tão grande. Mas em relação à mortalidade da doença, à questão da pandemia, o que mudou de... Hoje é 30, né? 30 de março de 2020 para 30 de março de 21. O vírus piorou com as variantes, ele está mais infeccioso e mais agressivo, continua não tendo tratamento, continua as pessoas morrendo, todos os indicadores que a gente vê são piores. E aí, com essa piora dos indicadores, como voltar para a aula?
Como voltar para a aula? Se em abril a gente achou que não dava. E em abril a gente tinha uma média aí horrível de 20 mortes diárias. Enlouquecidos. Vocês sabem que eu tenho uma pequena história particular com a pandemia, né? Em fevereiro do ano passado, eu fiz uma pequena viagem de estudos e férias para a Itália. E quando eu cheguei lá, eu comecei a ver que as pessoas estavam com os cartazes na rua, tinha umas pessoas doidas de máscara, começaram a falar desse vírus chinês e coisa assim. E eu voltei, era 22 de fevereiro da Itália. Quando eu cheguei aqui no Brasil, o que eu soube, todo o auê que estava acontecendo, toda a repercussão, e a gente estava chorando, emocionado, vendo os italianos nas sacadas das suas casas, cantando, tocando ou batendo palmas, porque eles tinham 300 mortos por dia. E a gente estava chocado com isso. Hoje a gente tem 3 mil e está cogitando mandar as crianças para a escola. Não tem como. Não tem como pensar nessa possibilidade. Ah, mas vamos seguir todos os controles. Olha, eu na universidade não me animo com os meus estudantes a ficar 4 horas numa sala seguindo todos os protocolos. Imagina com os pequenos. Mas a primeira pergunta é, para quem estava no final de março do ano passado dizendo isso tudo é uma grande bobagem, não sei por que fecharam as escolas, me parece coerente que as crianças voltem às escolas. Mas o que me estranha, que é uma parcela significativa da população que naquela época estava apavorada, hoje acha razoável. Parece que se tornou insuportável ter os filhos em casa. E tem uma questão de saúde mental que é muito legal da gente pensar, que a gente deve ter cuidado com o desejo que a gente tem. Muitos de nós diziam assim, eu não sou feliz porque eu tenho que trabalhar muito. O que eu queria era ficar em casa junto com a minha esposa e almoçar e jantar em casa e estar com todos os meus filhos. Eu quero uma lei que aprove o ensino domiciliar, porque eu nem vou mandar os meus filhos para a escola. Eu quero educar eles em casa, porque a minha vida será realizada se eu tiver mais convívio com as pessoas. Quando as pessoas começaram a conviver com as suas famílias, enlouqueceram. Querem mandar os filhos para a escola no meio de uma pandemia que morre 3 mil por dia. Porque está insuportável. E eu vou dizer, não tem um julgamento moral. É um saco estar com criança dentro de casa. Eu digo, eu tenho 2 meninas de 6 e 9 anos num apartamento de 100 metros quadrados que elas correm no corredor do prédio, que é o único espaço que sobrou. Elas não querem jogar bola, elas querem andar de bicicleta, elas já quebraram 3 vasos nessa pandemia. Eu já guardei metade dos enfeites da casa com medo delas. Claro que eu queria, mas a capacidade de pensar tem que se colocar como uma possibilidade de adiar o prazer. Maria fez uma relação com a economia, né? Veja, Maria, as compras impulsivas, a pessoa não consegue adiar o prazer. Ela precisa comprar o carro novo. Ela não tem dinheiro, veio alguém e diz assim, olha, eu te dou o dinheiro que tu precisa, tu vai ter 1 ano para me pagar, só que tu vai pagar 2 carros. Então eu quero, porque eu quero agora. Exatamente. Né? E, João, desculpa, posso perguntar? Vai. E dentro desse processo todo, o que nós temos? Nós temos professores que são seres humanos, que estão com os alunos, que têm a pressão da escola para voltar, que tem que ter habilidade para lidar com o aluno, que enfrenta 1001 situações dentro da sala de aula, inclusive o fato das crianças não quererem ligar a câmera. A escola que, por outro lado, vem novamente com aquela... age como se estivesse tudo normal. Normal onde, João? Maria, tem uma coisa que a pandemia está revelando metodologicamente dos professores. Tem professores que compram... A gente dizia, agora as tecnologias vão bombar o ensino. Agora a gente é obrigado com o ensino remoto, nossa, metodologias ativas com tecnologias. Tem professor que adquiriu o quadro negro e está dando aula no quadro, filmando o quadro negro, porque é um sujeito que
está habituado a uma técnica de transmissão, de aula expositiva, de exposição do conhecimento para que o aluno absorva, ele segue da sua mesma maneira, dando aula no quadro. A diferença é que tem um vídeo na frente dele. Para este professor que tem expectativa de controle, o aluno estar com a câmera desligada é insuportável. É insuportável. Porque ele não sabe, ou não sabe aí de novo, como está este aluno. Pensa, a gente está dentro das nossas casas assistindo aula. As crianças estão dentro dos seus quartos. Por que eu tenho que mostrar o meu quarto para minha professora? Por que eu tenho que mostrar a minha casa para minha professora? Ah, porque ela não é capaz de suportar o não saber de como eu estou naquele momento. Ah, mas e se o aluno está dormindo? Que demanda que a gente tem de controle sobre esse aluno? É isso que traz, de novo, angústia e ansiedade. As câmeras fechadas são outros sintomas da angústia e da ansiedade do não saber. Tanto que há algumas situações, algumas escolas, que os professores colocam, não é norma, tem que estar com a câmera ligada. E se o aluno não liga, perde nota. É o mesmo controle da avaliação do ensino presencial, tradicional. Não é a Vigiar e tecnologia... punir. Exato. Não é a Vigiar e punir. tecnologia que vai revolucionar. Ainda é o sujeito, a sua crença epistemológica, o seu modo de ver e viver a vida. Bom, mas eu quero levantar duas perguntas, porque eu estou com medo que o Instagram derruba. Eu nem sei se ele derruba mais ainda as pessoas, mas eu... Não, ele não derruba. Só que se ultrapassa muito tempo, você não consegue gravar no IGTV. E é Tá, você vamos... que tem que gravar, tá? Tá, vamos ver se eu não vou mais muito, porque eu tenho duas perguntas aí. Bom, esses protocolos que garantem a saúde física, e de fato sim, isolamento, distanciamento de 1,5 m, 2 metros, álcool gel, máscara, que garantem a saúde física, eles podem ser emocionalmente suportados? Podemos viver desta maneira? É isso que digo. Podemos mandar as crianças, tá, vamos partir do princípio que os protocolos de segurança serão seguidos e haverá o desejo das crianças de atuar e viver daquela maneira. Ok, vamos estar protegidos fisicamente, mas como é emocionalmente estar 4 horas na escola, sem contato, sem conversa com o colega, sem contato com a professora. Muitos pais que eu conheço assim, eu tô doido que as aulas voltem, porque eu quero que o meu filho volte a brincar com outras crianças, porque ele está sozinho em casa. Se os protocolos forem seguidos, ele não vai brincar com outra criança. Ele não vai. Eu quero vida, porque na escola a professora vai na classe e vai ajudar o meu filho. Não, ela não pode ir na classe ajudar o seu filho, porque ela vai estar rompendo os protocolos. Aquilo que a gente gostaria que acontecesse com o retorno, que é as brincadeiras, a interação social, a convivência, a proximidade professor-aluno, vai na contramão dos protocolos de saúde. A única coisa que, se a gente se deixa seduzir por essa coisa de prazer, que é importante e legal, e que a gente abandona a realidade, a gente abandona os protocolos de segurança. Se a gente segue os protocolos de segurança, fica emocionalmente dolorido, fica emocionalmente insuportável. Frio, distante. E fica reprimido, porque imagina eu estar na minha classe, vendo o meu colega do lado e não pode chegar. Eu imagino, por exemplo, uma sala de aula, 10 alunos, estou falando uma sala pequena, um aluno levanta a mão e diz assim, professora, eu estou me sentindo mal. Numa situação convencional, os colegas vão lá ajudar, vão apoiar e coisa assim. Mas com os protocolos seguros sentem todos no seu lugar, vamos tirar este aluno da sala. É esse o protocolo. E como é que a gente vive sabendo que o seu coleguinha ali não está bem? Ou, por exemplo, como já vi aqui, esses dias, a minha filha mais nova está no 1º ano, né? E a professora estava dando aula de estudos sociais e ela se enganou e abriu o livro de inglês e escreveu o tema no livro de inglês, equivocada, enganadinha dentro daquilo. E ela ficou assustada, começou a chorar. Aí, enfim, uma coisa infantil, assim, fiquei pensando como seria na aula.
porque a professora vai abraçá-la, consolá-la, ajudá-la a trocar o livro, dizer, não, vamos reparar isso aqui, o pai vai apagar para ti fazer outro. O que a professora vai fazer? Porque ela não vai tocar na criança, ainda mais chorando. Como é que faz? É isso que eu me pergunto se os protocolos de saúde física podem manter a saúde emocional. Né? Pode manter a saúde emocional. E aí vem a pergunta que eu gostaria de fechar, que é quais são os reais ganhos de voltar? Ganhos reais. Essa é a pergunta. Qual é os ganhos reais? Ah, meus filhos vão brincar com as crianças. Não vão. Esse não é um ganho real, porque não tem como. Tá? Ah, ele vai ter interação com a professora, porque a professora vai estar do lado dele, vai poder ajudar ele mais perto. Não vai. Não vai. Disso. A diferença é que da minha casa para casa ou para a escola da professora tem uma tela separando. Lá na escola vai ter 2 metros para o colega ou 5 metros até a professora. É só isso a diferença. O que é o real ganho? O real ganho, estão saindo de casa e aliviando a pressão sobre os pais. Isso é um ganho. E é um ganho real que a gente tem que assumir que é um alívio entregar as crianças no colégio e pensar, tarde toda quero dormir. E a minha meta é que quando volte às aulas eu já tenha o meu sonho de consumo da volta às aulas. Eu quero comprar um travesseiro novo, largar elas às 1h30 da tarde na escola e dormir até às 5h30, que é a hora de buscar. É o meu sonho de consumo. Porque eu não aguento mais recortar folhinha, usar cola bastão, fazer papel crepom. E corre, pai, que não vai dar tempo de copiar, tira a foto da tela para fazer. Não quero mais fazer estudos continuados dentro de casa, não suporto, mas isso é um saco, é chato. É ruim, a professora que se vire com isso. Eu não quero fazer isso. E olha que eu sou pedagogo, tenho doutorado em educação, tenho formação, sei fazer. Às vezes tem pais nos grupos de pais, meu Deus, como é que faz isso daqui que eu nem lembro mais como é que faz, né? É claro que é muito mais confortável, prazeroso e legal, mas a minha capacidade de pensar renuncia a esse prazer de dormir da 1h30 assim. A minha capacidade de pensar ainda diz, é preciso estar em casa, porque nada mudou para abril do ano passado. Como alguns de nós têm saúde mental, outros não. Isso vão aparecer nas angústias, nas ansiedades, naquelas defesas, como em sintomas. Depressão, é terrível o quadro. As perdas, tem gente que está perdendo 3, 4 familiares dentro da família. O medo que a gente tem... Eu tenho uma querida avó de 90 anos que morro de medo de abraçar ela. Então, se a gente não tem uma saúde mental muito estável, tanto professores quanto alunos, a gente vai adoecer. Vai adoecer. As pessoas me dizem assim, João, eu estou muito assustada e angustiada com essa pandemia. Será que está tudo bem comigo? Sim, está tudo bem. Porque tem que estar angustiado e assustado. O que não está bem é as pessoas que estão fazendo festa. Né? A minha cidade aqui, infelizmente, ficou famosa nacionalmente porque aconteceu uma festa clandestina dentro de um cemitério, né? Saiu no Jornal Nacional, no Fantástico, em torno, acho que eram 300 jovens, fizeram uma festa na zona rural aqui dentro de um cemitério. Nada mais simbólico do que isso, do que fazer uma festa clandestina dentro de um cemitério. Não podiam ter escolhido melhor lugar do que isso. Então, tá difícil, tá horrível, tá péssimo dentro disso. Dentro dessa situação. Estranho seria estarmos fazendo festas. Estranho seria estarmos comemorando. Não? Porque, seja como for, a morte está batendo a porta. Né? E a morte E ela é muito sedutora aos psiquismos. Ela faz um canto da sereia. E é muito fácil a gente fazer uma moeda de troca de dizer assim, olha, não vou fingir que tu tá aí, porque vou fantasiar aqui um pouquinho. Ainda tem essa, em relação ao psiquismo humano, João, o canto da sereia, é como se fosse o canto da sereia, É o canto.
Sim, você está ameaçado de morte, está com medo que vai morrer, você está renunciando a vários prazeres de convívio, da sua família, de festas, de coisas. E aí o canto da sereia, ó, vamos fingir que isso aí não está acontecendo, ou que se acontecer vai ser bem fraquinho. E aí vive tudo isso que tu quer viver aí. Isso é um canto da sereia, é uma promessa Como arriscada. a mitologia é rica, né? E explica esses psiquismos que a gente racionalmente não conseguiria compreender. Você falando da sereia, estou me lembrando de outras metáforas que são possíveis serem feitas com os mitos gregos. E João, a regra ainda, doendo ou não, fique em casa, use Uhum, máscara, mantenha o distanciamento. E a uhum. sanidade mental com os filhos dentro de casa, querendo ou não, porque senão não tem outro jeito. E eu quero só fazer um PS aí, uma vírgula antes disso. E empatia, até com quem não pensa assim. Porque quem tem um discurso de raiva, de autoridade, de onipotência, essa pessoa é uma pessoa em sofrimento. Porque ela pensa diferente da gente, porque ela não tem um nível de saúde mental como a gente, porque ela não consegue tolerar a angústia, a ansiedade, ela não se torna uma má, ela não deixa de ser humana, né? Ela não é má, ela está má pela situação. Então, acho que empatia, mesmo com aqueles que parecem adversários, porque fica parecendo nós e eles. Não tem nós e eles, é todo mundo gente e todo mundo está sofrendo. Só que alguns toleram um pouquinho mais que outros. É tudo gente. Então a gente vive no mesmo planeta, todo mundo está sujeito à mesma coisa. Então a empatia precisa para todo mundo. E quem tem capacidade de pensar e de acolher e tem boa saúde mental, não precisa entrar na guerra com quem está dominado pela morte. João, toda essa, você citou o Piaget, né? E você acha que possa existir alguma correlação entre sentir empatia, considerar o ponto de vista do outro e um estágio mais avançado de pensamento, de desenvolvimento cognitivo e mesmo de desenvolvimento moral? Olha, eu fico até com vergonha de responder essa pergunta, porque a doutora Keba que está aí na live assistindo e ela é super especialista nessa questão. Mas eu vou tentar emendar uma resposta com as coisas que eu aprendi com ela. Tá? Nos livros dos estudos sociológicos, a gente vai entender as equações, né, de relações sociais que aparecem e, sem dúvida, a capacidade de pensar se relaciona também com a capacidade de sentir e vice-versa. Porque, por vezes, estamos dominados pelo sentir que não pensamos, né? Que não pensamos. A gente... Eu gosto sempre de uma frase do próprio Freud, né? Que ele diz que, o Copérnico nos tirou do centro do universo, né? Não, Galileu nos tirou do centro do universo, nos deixou como um pequeno planeta aí na periferia. O Darwin nos tirou da condição de filhos de Deus, não somos descendentes diretos, somos frutos da evolução. E o Freud vai dizer que não somos nem senhores do nosso psiquismo, não somos senhores da nossa própria casa, que é o nosso corpo e o nosso sentir. A gente não tem esse controle que gostaria de ter dos afetos. Eu gosto do Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz uma coisa num poema assim: o que pode o ser humano em rotação universal se não rodar também? E amar. Isso é um trecho de um poema do Drummond, que é super bonito. E a maioria de nós está rodando, feito um peão do baú aí nessa pandemia, e sofrendo. Então, o que a gente precisa é empatia, a acolhida daqueles que conseguem pensar, daqueles que agem e se cuidar, né? Se proteger. É evidente que fica uma fala de luxo a gente dizer fique em casa, não saia. Mas conseguimos fazer isso.
Nem todos conseguimos. E aí quem não consegue é mau caráter? Não, é só outra pessoa com seus sofrimentos, com as suas angústias, com as suas ansiedades e com as suas impossibilidades. Nosso papel não é julgar, né, João? Hum, E cada um tem a sua história e a sua situação. E você falando, citando Drummond, Freud, os estudos sociológicos, a questão das emoções, que são aquelas que movimentam e influenciam, inclusive, na racionalidade humana, né? O que me vem à cabeça é que a ciência, ela tem agora instrumentos, né, condições técnicas muito mais finas, mais eficientes, como a neurociência, que mede a capacidade que a pessoa está feliz ou não por conta das cores que aparecem nas respostas. Mas o que toda essa tecnologia tem nos mostrado, eu não quero ser reducionista, é que a gente vai ver nos filósofos, a gente vai ver em Piaget, em outros sérios pesquisadores, é que o ser humano, ele efetivamente, aquilo que você acabou de falar, ele não é dono de si. Então, a gente já está mais de 1 hora e tem mais de 30 pessoas, e aí as pessoas interagindo. Então, já vou começar a dar dica de leitura, porque eu sou professor e gosto de mandar as pessoas ler. Né? Eu, particularmente, nos últimos 2 anos da minha vida, tenho me debruçado sobre um autor novo, porque sempre estou voltando a ler os clássicos, ler as fontes, mas eu gosto de aprender coisas novas, e às vezes as coisas novas que eu quero aprender são coisas muito velhas. E faz 2 anos que eu estou estudando muito sobre Melanie Klein, porque eu me interesso por bebês e por crianças bem pequenas e tenho essa paixão na minha vida. Eu comecei a estudar Piaget e desenvolvimento porque tenho esse encantamento com a primeira infância, com as crianças bem pequenas. E aí eu estou começando a estudar Melanie Klein, faz 2 anos que eu leio assim. E aí tem um livrinho que é Introdução, não sei se aparece para todo mundo, a obra de Melanie Klein, da Hannah Siegel, que é uma colaboradora dela. E ela vai trazer uma coisa que é bem importante para a gente entender, que é sobre a capacidade simbólica. Tá? Eu quero entrar essa discussão um pouquinho da capacidade simbólica. Quando a gente tem um bebê muito pequeno, que ele ainda está num momento sensório-motor, pelos recursos de imitação, de experiência corporal, ele vai entrando num mundo simbólico. E esse mundo simbólico vai abrir a linguagem, a fantasia, a capacidade de pensar. Se essas cadeias simbólicas não são organizadas, se elas têm muitas lacunas, se essa fantasia e essa imaginação não se desenvolve, a nossa capacidade de pensar fica prejudicada. E ela vai aparecer, sobretudo, nos modos como sentimos ou como pensamos o que sentimos. A angústia é isso. A angústia é falta de capacidade simbólica do medo. A gente sente uma coisa que não tem nome. A ansiedade é isso. É um medo sem classificação simbólica adequada que produz no sujeito um desconforto sintomático pela impossibilidade de simbolizar. E aí as pessoas perguntam assim, tá, mas o que leva à ansiedade? O que tem, como é que define o que é, A resposta é não sei. Não o não sei de que eu não sei a resposta, mas é o não saber, o não simbolizar, o não conseguir dizer que vai levar a esse adoecimento. As pessoas que estão com problemas de saúde mental em função do estresse na pandemia e da situação escolar, elas não conseguem ter um relato adequado e dizer assim, olha, eu tenho 38 graus de febre, eu estou sem paladar, eu estou sem... Não é isso, não é isso. É uma coisa ruim. É uma coisa ruim. E essa coisa ruim não é simbólica. Se não é simbólica, não entra no plano de pensamento do sujeito e a gente vai negar aquela situação porque a gente não tem manejo. Agora, se a gente entende, tem um vírus lá, isso não é muito legal,
Não dá para tomar antibiótico para matar vírus, né? Porque antibiótico mata bactéria, bactéria não é a mesma coisa que vírus. Então já consigo ter umas aproximações, a minha cadeia simbólica é mais rica. Eu consigo puxar aquilo para minha linha de pensamento e aí eu consigo ter escolha. A escolha é um privilégio. A escolha é um privilégio de quem tem capacidade de pensar e de quem tem capacidade de simbolizar. Quem não tem capacidade de simbolizar, ele vai no impulso, vai movido por energias de outra natureza que não são de cunho simbólico do pensamento. E essas coisas mais primitivas vão dizer, não adie o seu prazer um minuto, finge que isso não existe, finge que nada vai acontecer com você e segue o barco. Perfeito. Acho que deu, né? Deu, João. Não deu. A gente gostaria de ficar mais, mas o tempo, você volta. Como você voltou ano passado, mais uma vez, esse ano, e a gente combina outra live que eu espero que ela seja menos trabalhosa. Eu não quero saber com as pessoas pessimistas disso. A professora Patrícia ali deu a saída. O que é a saída para isso que não tem nome, que a gente sente? Arte. Porque a arte vai fixar esse afeto, vai capturar esse afeto e vai nomear. Então vamos cantar, vamos dançar, vamos ver filmes, vamos ler, que isso tudo vai fazer uma vivência afetiva para garantir a nossa saúde mental, gente. Muita saúde física e mental, muita paz e bem para vocês. Faz um ano que a gente teve uma leva de lives aí, agora a gente está voltando aí. Vamos ver, Maria, daqui a pouco eu me animo a falar de outra coisa. E as pessoas podem dizer também o que tem. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar a pergunta para mim que eu mando para o João, se for o caso. Ou então vocês fazem direto para ele, tá? Me sigam aí no Instagram, ó. Pode me adicionar no Instagram. É imperdível. Fiquem com Deus. Eu agradeço imensamente. Desculpa o nosso transtorno aqui. Nosso não, né? Da internet. Juro que eu não tenho culpa. E até a próxima. João, muitíssimo obrigado. Grava essa live e manda o link dessa live para mim, por favor. Tá bom? Tchau. Fiquem com Deus. Eu acho que é você que tem que desligar, hein, João?